Meu Deus! Exclamou Vicente, que era um amigo do André Luiz que estava junto, espantado. A que perigos estamos submetidos, o homem comum? Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase, exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta. A flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha que interessante. O André Luiz falou, bom, como é que se extermina, né? Como é que a gente pode, porque essa flora macrobiana aqui, os micróbios, os vírus que estão naquela nuvem, como é que vai fazer para destruir? Então ele diz aqui, bom, a luz solar, o próprio magnetismo terrestre, quer dizer que Deus já deixou tudo prontinho, eles próprios conseguem ir destruindo isso. Ok? E, inclusive, ele fala aqui, por esta razão, o solo, as plantas estão cheias de princípios curativos e transformadores. Então, o nosso estudo é em cima das plantas e desses princípios curadores. E abanando-a significativamente a cabeça, concluiu, nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas, entre que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Conclusão. Além das doenças físicas, cujos micro-organismos já estão presentes em nossa biosfera, bactérias e vírus, atraímos igualmente para nós, através do nosso pensamento, que é a sintonia vibratória, micro-organismos espirituais, larvas e miasmas, que se alojam em nosso perispírito, nos causando prejuízo ao corpo físico, doenças, e ao espírito, enfermidades psíquicas, ou baixando o nosso sistema imunológico, em consequência, nos deixando mais sensíveis às doenças físicas. Para a manutenção ou limpeza do nosso perispírito, aura, se faz necessário na Umbanda a utilização de banhos, infusão ou maceração de determinadas ervas e das defumações, queima de determinadas ervas. Seguimos adiante, mostrando a importância e a aplicação dessas ervas. Ok? Pessoal, dúvida até aqui? Perguntas, comentários? Eu não, tudo certo. Para mim tá tranquilo também, só assusta mesmo saber que a gente tá tão suscetível a coisas assim, às vezes por conta de permanecer pensando de um jeito que não é o certo. Me deixa um pouco assustada. Exatamente. É por isso que é vigiar e orar. Vigiar e orar sempre. Se a gente vigiasse mais e orasse menos, seria até melhor. Porque a gente pensa sempre em orar, e principalmente orar depois que já está feita a besteira, né? Porque aí a gente pede para tirar aquilo, e esquece do vigiar, que o vigiar é exatamente isso.
Quanto mais essa eu... aqui é a parte difícil, né, Toninho? É. A gente vigiar, na hora que começa a pensar, aí já foi, e aí continua a falar, já pensei, agora eu vou falar, já falei, agora eu vou fazer, já Isso. fiz, depois eu peço perdão. Isso. E aí tudo isso vai fazendo com que o nosso organismo espiritual e o físico, porque nós somos seres físico, psíquicos, espirituais. Então, eu tenho a parte física, tenho a minha parte psíquica, que são os pensamentos, e tenho a minha parte espiritual. Um sem o outro, deixa tudo desequilibrado. Desequilibrou um, reflete no outro, e assim vai. Então, esses transtornos que nós temos, ansiedade, depressões, bipolaridades, e vários outros transtornos psíquicos, isso, poderiam ser evitados com essa parte de vigiar, manter a vibração sempre, o pensamento sempre no bem, na coisa correta, né? E é muito difícil. Da mesma forma, pessoas se adoecem fácil, tem muitas doenças. Pô, a gente sabe, que nem eu falei, gastrite, úlceras, ataque do coração, por irritabilidade, por uma pessoa nervosa, por uma pessoa que odeia a outra, isso tudo vai... A pessoa que ri, a pessoa que é bondosa, a pessoa que está sempre de bem com a vida, ela não tem quase nada, né? Detalhes. Nós temos que ver a programação do espírito, né? Porque às vezes nós encontramos pessoas que são boas, inclusive a minha palestra dessa sexta-feira, pessoas que são boas, que são muito alegres, muito festivas, não está de mal com a vida e tem doenças graves. Mas isso, às vezes, são provas pedidas. Então, é diferente daquele que a prova dele nem passava perto, mas ele alcança uma doença grave de tanto pensamento negativo que ele tem. Vamos lá, vamos falar um pouco de oferendas, e aí depois nós vamos falar mais sobre as plantas, a defumação, que está mais para frente. Com referência às oferendas, também em alguns centros chamados de despachos ou ebós, eles funcionam como condensadores de energia de baixa vibração. Representam a energia materializada, condensada ou coagulada. Ao entrar em contato vibratório com a aura da pessoa visada, esses condensadores descarregam sobre ela toda a cota de energia armazenada. Os ebós e despachos são elementos que têm a função de orientar vibratoriamente as entidades do astral. São chamados de endereços vibratórios. Então, para a gente entender, eu vou fazer uma entrega para qualquer santo, orixá, para abrir meus caminhos, para arrumar emprego, para causar uma doença que eu estou tendo, fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Depois nós vamos ver aqui mais para frente. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma entrega para Ogum. Então, para quem está acostumado a fazer uma entrega para Ogum, para abrir os caminhos, a gente pega um inhame, cozinha esse inhame, corta esse inhame no meio, é colocado em pratinho de papelão, tal, colocado 7 palitos de bambu espetados em um, no outro é colocado mel, nesse que tem é colocado dendê, tal, leva-se isso daí numa estrada, principalmente numa subida, e é colocado um de cada lado direito, lado esquerdo dendê, lado direito mel, estoura-se
a garrafa de cerveja e se oferece para Ogum, para ele abrir os meus caminhos, para que ele me traga paz, felicidade, traga alguma coisa boa, me traga um emprego que eu estou necessitando para a minha saúde. Bom, eu fiz essa entrega. Isso daí, quando a gente faz essa entrega, isso eu estou falando para algum na rua, mas eu posso fazer uma oferenda dentro do centro, um prato de comida de um santo, né? Alguma coisa ali, uma canjica, que eu arreio dentro de casa, junto com um copinho de água, uma vela de 7 dias, né? Para trazer algumas coisas boas, ofereço para Oxalá. Bom, qualquer coisa dessas oferendas, ela cria um endereço vibratório. Então, qual que é a função disso daí? Quando eu coloco o meu pensamento naquela entrega, naquela oferenda, quando eu passo a pensar no que eu quero, no que eu preciso, tá? Então, uma força vibracional que ele está falando aqui cria, ou ele vai criar no plano espiritual um endereço, algo, e aquilo vai ficar pairando sobre a minha cabeça, se eu ofertei para a abertura dos meus caminhos, para que eu faça evolua, tá? Se eu, por exemplo, faço isso para uma outra pessoa, ok? É a mesma coisa. Eu vou criar, através daquele pensamento, daquela oferta, daquela entrega que eu fiz para aquela pessoa, eu vou criar um endereço vibratório que vai ficar pairando sobre a cabeça da pessoa que eu entreguei, que eu fiz a oferenda. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está doente, não pode ir, eu vou, faço a entrega, ou dentro do centro eu faço aquela oferenda e ofereço para um orixá, em favor de tal pessoa. Então, meu pensamento cria-se um endereço vibratório que vai para cima daquela pessoa. Tá? Isso daí é um endereço vibratório. Isso é o que o despacho, uma oferenda, faz. Ok? Vamos ver agora o que acontece com isso aqui. Para elucidar melhor como funcionam os endereços vibratórios, vamos recorrer ao que nos traz o livro Aruanda, de Robson Pinheiro, pelo espírito de Ângelo Inácio. Olhei mais dedicadamente e vi que um homem, o pai de santo, tinha nas mãos um sapo de cor muito estranha. Enquanto isso, as pessoas que faziam um círculo em torno dele pareciam rezar numa língua desconhecida para mim. Só pude entender o que faziam porque seus pensamentos falavam mais altos que suas palavras. Gente, lembrando, novamente, nós estamos num plano material, mas envolvidos em tudo pelo plano espiritual. Então, tudo que eu penso no plano espiritual aparece e atrai espíritos na mesma sintonia, tá? Só pude entender que faziam porque seus pensamentos falavam mais altos do que suas palavras. Venha aqui dentro. O Pai de Santo chamou alguém e assistia a tudo fora do círculo de iniciados. Venha aqui e vomite neste sapo toda a sua indignação e raiva. Tomando o sapo nas mãos, parecia concentrar-se, saía da cabeça e da região do estômago do homem
uma rede negra de fluidos densos que se entrelaçavam com a energia mórbida exalada das narinas e da boca do Pai de Santo. Repare, Ângelo, que os dois homens estão em processo evidente de magnetização do sapo, que neste caso serve como condensador energético. Toda vez que alguém faz determinada manipulação magnética utilizando objetos materiais e concentrando neles sua energia mental e emocional, forma-se imediatamente no ambiente astral uma duplicata etérica para a qual são transferidas as energias acumuladas. Como você pode perceber, na verdade, meu filho, o objeto material utilizado no ritual tem pouca importância. Ele é apenas um acumulador, porquanto funciona como uma muleta psíquica que auxilia a mente na criação da duplicata etérea. Nessa duplicata é que reside todo o conteúdo energético e emocional, que a partir de então gravitará em torno do indivíduo, visando a que denominamos endereço vibratório.